O Nuzlocke é uma maneira de deixar o jogo Pokémon mais difícil. Talvez você tenha visto fazer um em Pokémon Violet, caso não tenha visto, confere lá depois. Mas dessa vez eu vou fazer o Nuzlocke em um dos que é considerado um dos mais difíceis dos jogos padrões, Pokémon Black 2. Embora eu irei fazer na versão padrão do jogo, já que ele tem um Challenge Mode. Então quem sabe no futuro podemos fazer uma nova tentativa com o jogo ainda mais difícil. Para quem não sabe, as regras do Nuzlocke são simples. Eu só posso pegar um Pokémon por cada área do jogo, eu tenho que colocar o nome nele, e também se ele é derrotado em batalha, eu não posso mais usá-lo para sempre. Porém temos algumas regras adicionais do que é chamado de Hardcore Nuzlocke. Basicamente eu não posso utilizar itens de cura em batalha, além de deixar a batalha no modo set, ou seja, eu não sou capaz de trocar de Pokémon antes do oponente trazer o próximo dele. E também temos o chamado Level Cap, que basicamente meus Pokémon não podem ficar acima do nível do Pokémon mais forte do próximo líder de ginásio que eu for enfrentar. E isso vale para campeã da liga também. Com tudo isso explicado, podemos começar nossa jornada. E assim que eu fico livre para sair de casa, eu vou adicionar Harry Candies à minha mochila. Isso porque o verdadeiro desafio está em como eu lido com as batalhas com todas aquelas limitações. Então isso permite que eu prepare times bons para cada batalha, já que eu não vou precisar perder tempo treinando cada um individualmente. E também é um poupa-tempo no geral que permite que eu traga mais vídeos para vocês. E agora sim, podemos escolher nossos iniciais, Tepig, Oshawott ou Snive. De fato, o Tepig é o melhor inicial para um Nuzlocke nesse jogo, enquanto o Snive é o pior. E por causa disso, eu decido ficar no meio termo e escolho Oshawott, que eu nomeio de Shell, e logo temos a batalha contra nosso rival. Um detalhe importante é que o Nuzlocke só começa depois que eu recebo minhas Pokébolas para poder de fato capturar Pokémon. Então essa batalha ela não vale, mas ainda assim conseguimos derrotar o Snive inimigo com certa facilidade. Então agora, após a Bianca nos usar as Pokébolas, o desafio começa, e eu já vou fazer o meu primeiro encounter. Esse termo significa basicamente encontro, é o Pokémon que eu vou encontrar no mato para capturar. E o primeiro que vem é ele, Patrat, que não é uma das melhores opções, mas também nessa primeira rota a gente não tem muita variedade interessante. Logo, a Patrat é capturada e nomeada de Lenora. Na rota 20 nós encontramos um Purloin que leva um grande dano do ataque do Shell, porém devolve com o Growl, abaixando nosso ataque. Logo, eu poderia atacar de novo sem risco de derrotar o Purloin, a não ser que dessemos um crítico. E adivinha o que o Shell fez? Foi um crítico e perdemos nosso encounter. Chegando no Flossess Ranch, temos uma batalha contra o rival, mas ele ainda tem apenas um Snive, e a nossa Lenora consegue derrotar ele com um crítico com extrema facilidade. E vamos direto para o matinho fazer nosso encounter, e vem um Lillipup, que é um Pokémon até que decente. Claro que aqui tínhamos opções melhores, mas não é um encounter ruim. E o Lillipup é nomeado de Cheren, que é o primeiro líder que vamos enfrentar. Depois disso, recuperamos o Herger que o membro da Team Plasma tinha roubado, e no caminho de volta, Alder nos chama para enfrentar algumas crianças, onde uma utiliza um Pansir que é derrotado facilmente pelo Shell, e a outra utiliza um Pansage que a Lenora consegue lidar. E chegamos enfim na batalha contra o Cheren, e para enfrentar ele eu vou utilizar o meu próprio Cheren também. O maior perigo aqui é que ele utiliza o ataque de buff, o Work Up, que aumenta o ataque físico e o ataque especial. Porém, mesmo assim, o Patrat não dá tanto dano, e com a ajuda de um crítico conseguimos derrotá-lo até que rápido. E é aí que ele joga o Lillipup dele, que também tem como se buffar, e é isso que ele faz, porém eu utilizo um Leer para baixar a defesa dele. No turno seguinte eu dou um Tackle que tira mais da metade da vida, e o erro dele aqui foi ter se buffado de novo, porque como eu ataco primeiro, no outro turno eu ataco novamente e derroto ele de uma vez, assim garantindo nossa vitória contra o Cheren e ganhando nossa primeira insígnia. Depois vamos direto para Virbank, onde enfrentaremos a Roxy, mas antes disso temos que fazer o encounter no Virbank Complex. E quem vem é um Magnemite, que é sem sombra de dúvidas o melhor encounter que a gente poderia fazer aqui. Eu capturo e nomeio de Estrela Polar. Então na preparação para o ginásio, o nosso Cheren evoluiu para Herger e o Shell evoluiu para The Watch. E começamos a batalha contra a Roxy. Graças ao tipo Steel do Estrela Polar, ele é basicamente imune ao tipo principal dela, o tipo Poison. Então contra o Koffing, atacamos ele algumas vezes com Thunder Shock até que ela utiliza uma poção. Então eu decido utilizar Sonic Boom, que dá mais dano, e consigo derrotá-lo rapidamente. E aí entra a Whirlipede, que só consegue nos atacar com Pursuit, que quase não dá dano. Eu paraliso ela utilizando um Thunder Wave e depois finalizo com alguns Sonic Booms, provando que o Magnemite de fato é um encounter excelente e vai ser útil o jogo todo. Com o ginásio terminado e a insígnia obtida, ele chama a gente para gravar um filme e temos que resolver alguns problemas com a equipe Plasma, nada que o nosso evoluído Shell não consiga lidar. E enfim, podemos pegar o barco em direção a Castelia, onde enfrentaremos o nosso próximo ginásio. Ao tentar entrar lá, descobrimos que o bug não está
está por causa de alguma treta com a Team Plasma e a Iris aparece para nos ajudar. Descemos então até os esgotos de Castelia e vamos atrás da Team Plasma junto com o nosso rival. Eu não vou contar o que a gente encontrar aqui como nosso encounter, já que eu não tô sozinho. Então assim que a gente estiver sozinho aqui nos esgotos, o encounter vai valer. Logo chegamos até os membros da Team Plasma e com a ajuda de nossos iniciais conseguimos derrotá-los com extrema facilidade. Com isso resolvido, podemos então fazer o encounter do esgoto e quem vem é uma Zubat, que é um encounter bem bom pro momento que a gente tá agora, já que o nosso próximo ginásio é um ginásio tipo inseto. Eu capturo e a nomeio de Bárbara. Mas não paramos por aí. Pelos esgotos conseguimos acessar uma área de Castelia que podemos realizar o encounter. E eu acabo indo no matinho que se mexe, onde a chance de vir um Audino é extremamente alta, e é exatamente o que acontece. Por mais que o Audino seja um Pokémon tão bom, nos matinhos que se mexem é onde estão os Pokémon mais raros. Então tendo um Audino capturado, eu posso sempre ir no matinho que se mexe para tentar encontrar algo melhor, já que sempre que vir um Audino, não vai contar como encounter, já que eu já possuo um, e após capturá-lo, eu nomeio de Jason. Porém, além disso, conseguimos sair em direção à Rota 4 ao norte de Castelia, e lá podemos capturar mais um Pokémon, e quem vem é um Sandile, que é um Pokémon que tem bastante potencial futuramente. Eu nomeio ele de Vector. E então, durante minha preparação para o ginásio, nossa Lenore evoluiu para o Watchog e a Bárbara evoluiu para Golbat. E com o time pronto, podemos ter nossa batalha de ginásio. De fato, o time do Burgh não é tão forte assim, tendo um grave problema de fraquezas vezes 4. Por causa disso, a Bárbara consegue derrotar o Swadloon com extrema facilidade. O segundo Pokémon é um Dwebble, que aí sim tem como lidar com os tipos voadores, já que ele é metade tipo pedra. Logo, para evitar qualquer problema, eu troco pro Shell, que consegue dar super efetivo, fazendo com que o Burgh gaste poções. E com isso, depois de alguns ataques, a gente consegue derrotar o oponente. E por fim, vem a Livene, que sofre do mesmo problema do Swadloon, até porque é a sua evolução. Dessa forma, a Bárbara retorna e finaliza ela com o Wing Attack com extrema facilidade. E com isso concluímos o terceiro ginásio e conseguimos nossa próxima insígnia. E então, após sair de Castelia, encontramos com o Colress. Ele utiliza uma de suas invenções para liberar o caminho tirando os Crystals e depois nos desafia para uma batalha. O primeiro Pokémon dele é o Magnemite e o Vector tem uma vantagem grande contra ele. O nosso Sandtomb pega e leva ele direto para o Sturdy. Ele devolve com o Magnet Bomb que resistimos, e então o dano residual do Sandtomb finaliza o Magnemite. Depois disso entra o Klink, que eu achei que seria fácil. Nosso Sandtomb tira metade da vida dele, e ele devolve com o Gear Grind que quase derrota o Vector, foi bem por pouco. Por causa disso, eu troco pro Estrela Polar que eu sei que vai resistir e finalizamos ele com Thunder Shock. E antes de ir para Nimbasa, passamos pelo Desert Resort, onde lá encontramos um Trapinch. Eu capturo e o nomeio de Lang. Porém, antes de sair de lá, passo também no Relic Castle, onde encontro o Yamask. Ele é nomeado de Aten. Chegando em Nimbasa, eu encontro a Rosa e batalhamos contra Emmet e Ingo. A dupla de Pokémon deles se mostra bem perigosa no começo, dando bastante dano na Lenora. Porém, como eles são apenas dois, com a nossa união de forças, logo conseguimos derrotá-los. E dando uma passada na Rota 16, eu encontro um Liepard, que infelizmente cai para um crítico. Parece que eu realmente não posso ter nenhum Pokémon dessa linha evolutiva. Porém, na Lostlorn Forest, eu encontro um Heracross. Depois de capturar, eu nomeio de Orisa. E então, antes do ginásio, eu ando de montanha-russa, o Vector evolui para Crocorock e o Estrela Polar evolui para Magneton. E enfim, subimos na passarela para a batalha contra Elesa. Eu começo utilizando o Lang, que tem Rock Slide, e ela começa com Emolga. O Rock Slide dá bastante dano, mas não derrota, o que faz ela gastar uma poção, e o segundo Rock Slide finaliza a Emolga. Na sequência, entra o Flef, que eu utilizo o Bulldoze, que ainda dá um crítico para garantir. E por último é a Zevis Strike, ela é mais rápida e consegue dar um dano na gente, mas nosso Bulldoze é o suficiente para derrotá-la de uma vez só. E assim concluímos e ganhamos a insígnia do quarto ginásio. Seguindo em frente, a Bianca nos mostra o Hidden Grotto, e eu decido considerar esse Mintino como o encounter da rota. Eu capturo ele e coloco o nome de Link. Chegando em Drift Veil, ex-membros da Team Plasma me desafiam para uma batalha, mas nada que o Estrela Polar não consiga resolver com facilidade. Depois disso me oferecem um Zora, mas eu não preciso dele agora. Se eu achar que é importante depois, eu volto aqui e pego. E na preparação para o ginásio, o Cherry evolui para Stoutland e a Bárbara evolui para Crobat.
E começa a batalha contra o Clay. Eu utilizo o Shell e ele o Krokorok. Ele dá o Intimidate e eu uso o Water Pulse, que é um ataque special, então não vai ser afetado. E é o suficiente para derrotar o Krokorok de uma só vez. Então eu entro o Sand Slash e por causa do Torment que eu tomei, eu não posso usar o Water Pulse 2 vezes seguidas. Eu utilizo um Razor Shell que não dá tanto dano. Eu continuo atacando e enfim derroto o Sand Slash. E por último entra o Excadrill. Eu começo com o Razor Shell que leva ele quase para metade da vida. Ele devolve com um dano bem forte, mas eu utilizo o Water Pulse que finaliza ele depois. E assim concluímos a batalha contra o Clay e ganhamos a 5ª insígnia. Após isso, ele nos leva para o PWT. Eu até pensei que poderia ter alguma batalha interessante aqui, mas os oponentes são todos level 25 e meus Pokémon estão no nível 30, então não há nenhuma dificuldade. E após derrotar o Corey, saímos aqui como os campeões e descobrimos que a Team Plasma tá na cidade. Então batalhamos com eles e ajudamos o Cheren e o Ryu, mas são batalhas bem simples, nada demais acontece. Indo pra Rota 6 eu encontro um Shelmet, que eu nem vou poder evoluir já que eu não tenho Carrablast, e eu nomeio de Artória. Avançando pela rota, chegamos a Mistralton Cave, onde o meu encounter é um Boulder. Podia ter sido um Axel, mas infelizmente eu dei azar. E dando mais azar ainda, ele acaba caindo pra um crítico, então eu fico sem ele também. Já na Shardstone Cave, quem vem é um Clink. Eu capturo e nomeio de Clockwork. E enfim podemos falar com a Bianca e continuar explorando a caverna. Aqui também é o local que podemos evoluir o Estrela Polar para a Magnezone. E o Lang também evolui para a Vibrava. Saindo do outro lado, encontramos a Juniper, que nos dá a Master Ball. E na Rota 7, quem vem é um Tranquil, que também cai para um crítico. Entretanto, na Celestial Tower, quem vem é o Litwick, que é um Pokémon muito bom. Eu capturo e nomeio de Rhyme. E antes do ginásio, o Shell chega na sua forma final, Samurott. E tá na hora de enfrentar a Skyla. Eu utilizo Estrela Polar e ela vem com o Swoobat. Tomamos um Heart Stamp que dá pouquíssimo dano e devolvemos com o Thunder Wave, seguido de um Electro Ball que acaba com o Swoobat de uma vez. Na sequência, ela traz a Suana, que dá um Bubble Beam que dá até um daninho. Porém, ela não tem como aguentar nosso Electro Ball vezes 4 e cai também. E por último, vem o Skarmory, que nos ataca com o Steel Wing que é resistido e devolvemos com o Thunder Wave. Logo no próximo turno, podemos usar o Electro Ball. Ele cai até o Sturdy, então ele é curado, atacamos de novo, Sturdy novamente e enfim atacamos para finalizar. E assim o 6º ginásio é concluído. E com isso pegamos o avião para Lentimas do outro lado do mapa. Chegando lá na área da Reversal Mountain, eu pego um Drifblim que eu nomeio de João, e na Strange House quem vem é um Banette, que eu nomeio de Bambam. Após isso, nos unimos a Bianca e atravessamos a Reversal Mountain. Tem várias batalhas aqui, mas nada demais acontece. E finalmente, saindo em Andela, na cidade pegamos um Staryu nomeado de Cadente, em Andela Bay um Sfeel nomeado de Bola, e na Rota 14 um Golduck nomeado de Patolino. E antes de sair da cidade, nosso rival nos desafia para uma batalha. Ele começa com a Pheasant e eu tô com a Oriza, então eu tenho que trocar. Eu trago a Estrela Polar que aguenta sem dificuldade, eu tento usar o Thunder Wave, mas sou impedido pelo Taunt, então eu vou direto para o Electro Ball e dou bastante dano. Ele utiliza uma poção, mas eu continuo atacando, até que uma hora uma Pheasant cai. Quem vem é o Simisear e eu troco pro Shell, que utiliza um Razor Shell e acaba direto com o Simisear. E por fim vem o Serperior, que eu troco pra Bárbara. Eu utilizo um Acrobatics que quase derrota, e então o Serperior utiliza Coil pra se buffar. Mas nesse ponto não tem muito que ele possa fazer e ele é derrotado pela Bárbara. Seguida então a Rhyme evolui para Lampent, e na rota seguinte eu pego um Tangela no meio de Vines. Avançando por essa rota, encontramos o Pokémon lendário Cobalion. Eu decido que não vou usar lendários, então vou tratar isso aqui como se fosse uma Boss Battle e tentar derrotá-la. Eu começo com a Rhyme e para evitar algum problema eu troco pra Oriza, que acaba tomando bastante dano do Iron Head. Eu vou atacar com o Brick Break e recebo um Circuit Sword que tira mais um pouco de vida. O Brick Break tira metade da vida dele. Depois disso eu troco pro Shell enquanto o Cobalion utiliza um Helping Hand. Eu dou um Razor Shell que dá um pouco de dano, enquanto recebo um Circuit Sword que dá um dano considerável. E por fim, eu finalizo utilizando um Surf enquanto ele utiliza outro Helping Hand. Depois disso chegamos em Lacunosa e temos um pouco de explicação da história. E na hora de sair da cidade somos desafiados pelo Zinzolin e um Capanga da Team Plasma, que por mais que a Rhyme comece tomando bastante dano, assim que eu troco por Estrela Polar as coisas ficam mais fáceis e a gente consegue terminar a batalha sem muita dificuldade. E enfim, na próxima rota eu finalmente consigo pegar um Tranquil e a nomeio de Zerilda, e o Lang evolui para Flygon. Na Village Bridge eu pego o Marill e nomeio de Marilu, e antes de continuar eu volto lá na Strange House para pegar a Duskstone, o que me permite evoluir a Rhyme para Chandelure. E então
Então, quase chegando em Opelucid, batalhamos contra o Virizion, nada que um Aerial Ace da Oriza não consiga lidar. E é claro, antes de ir pro ginásio, passamos na Rota 9 e lá encontramos um Pawniard que eu capturo e coloco o nome de Queen. Entrando agora no ginásio, aqui a gente consegue ver como o nível de dificuldade escalou nas batalhas com os treinadores. Já temos algumas estratégias mais avançadas, como por exemplo, um Fracture que usa Substitute, Swagger e Protect para fazer a gente ficar se batendo na confusão. E como agora eu tô com azar, é óbvio que meus Pokémon ficaram se batendo diversas vezes. E se isso já não tivesse sido ruim o suficiente, o Pokémon que veio depois foi um Druddigon com a habilidade Rough Skin e Rock Helmet, fazendo com que eu tomasse muito dano quando acertasse ele com ataques físicos. Além de que o próprio Dragon Claw dele tava dando muito dano, e aqui eu acabei tendo que fazer um sacrifício. Eu ataquei com a Orisa usando o Mega Horn para acabar com ele de uma vez, porém eu sabia que ia acabar perdendo ela pelo dano do Rock Helmet e da habilidade, e foi o que aconteceu. Talvez desse pra ter lidado com a situação de outra maneira, ou talvez utilizando a Rhyme, que ataca especialmente, mas como os ataques dela eram Hex e Flame Burst, eu não tinha tanta confiança que eu conseguia derrotar, e com certeza um Dragon Claw ia tirar bastante vida também, e ficaria perigoso pra ela. E pra fazer a substituição, eu pego o Bola e evoluo ele pra Warren, que vai ser bem útil no ginásio. Subindo mais um andar, a gente vê que a situação não tá fácil, já que agora temos uma batalha tripla contra Pokémon que ficam utilizando Dragon Dance, então é bem perigoso. Eu acabo tomando bastante dano, mas eu consigo me virar e acabo não perdendo ninguém, e essa batalha é concluída. E enfim chegamos no Drayden. Começando a batalha, eu utilizo um Aurora Beam com o Bola, que tira mais metade da vida do Druddigon. Ele devolve com um Slash, que quase não causa dano. Então eu ataco novamente e ele cai. Na sequência vem o Flygon, que nos dá um Rock Slide que nos leva para metade da vida, mas o Aurora Beam é o suficiente para derrotá-lo, já que ele toma um dano 4 vezes. E por último vem o Haxorus, que dá um Dragon Dance enquanto eu ataco com a Aurora Beam. Eu tiro mais metade da vida, mas ele recupera um pouco a Citrus Berry. E nesse momento eu pensei que a situação pudesse ficar complicada, mas mesmo depois do Dragon Dance, o Bola continuava mais rápido e acabou com ele com outra Aurora Beam, o que chega até a ser impressionante, porque eu achei que a batalha ia ser difícil depois de toda a dificuldade que eu passei pelo ginásio. Mas vencemos o Drayden e conseguimos a 7ª insígnia. Ao sair do ginásio, vemos que a Team Plasma está atacando a cidade, deixando tudo congelado, então a gente tem que lidar com eles e começa a minha batalha contra os Inzolin. Eu começo com o Lang contra o Cryogonal e tenho logo que trocar para Rhyme. Ele nos acerta 2 Ice-Beams que me tira mais da metade da vida, mas 2 Flame Burst são o suficiente para derrotá-lo. Depois entra o Weavile, que eu não posso manter a Rhyme já que ela vai tomar um ataque tipo Dark. Com isso eu troco a Estrela Polar, que depois de 2 Flash Cannons consegue derrotar o Weavile. E por último vem o outro Cryogonal. Ele acaba utilizando Light Screen, que faz eu dar pouquíssimo dano, então eu decido atrapalhar ele enquanto eu espero acabar. Com isso eu dou primeiro o Thunder Wave e depois eu vou pro Metal Sound. Só que depois disso ele dá um Ice Beam que dá um crítico e acaba derrotando o Estrela Polar. Isso poderia ter sido evitado se eu tivesse ido direto pro Metal Sound e depois atacado. Só que eu quis dar o Thunder Wave primeiro, pensando que caso eu tivesse que trocar, meu outro Pokémon já estaria com alguma vantagem, porém infelizmente acabou dando errado. Então depois disso a Rhyme entra e finaliza a batalha. Infelizmente perdemos um Pokémon muito bom, e para substituir eu pego a Queen, nossa Pawniard. Terminamos de derrotar o membro da Shadow Triad na cidade e somos instruídos a ir da cidade de Humilau. Eu passo pelo Marine Tube, que é um dos lugares mais legais do jogo, e chegando lá temos alguns encounters. Na cidade eu pego uma Frillish nomeada de Sync, e na rota ao lado eu encontro um Pelipper, mas ele se recusa a ficar nas Pokébolas e acaba caindo pro Poison que ele acabou pegando. E com isso feito encontramos o Marlon, mas antes de entrar no ginásio eu tenho que preparar o time, então eu pego a Vines e substituo a Rhyme, já que ela não vai ter utilidade aqui. E com ela evoluída para Tangrowth, podemos então entrar no ginásio. Chegando no Marlon, tá na hora de iniciar essa batalha. Ele começa com um Carracosta e eu tô logo com um Giga Drain da Vines que leva ele até o Sturdy, e ele utiliza um Shell Smash. No turno seguinte ele se cura e eu ataco de novo, levando ele ao Sturdy novamente. E agora, como ele tá com 1 de HP, eu vou dar um knock-off só pra não gastar PP do Giga Drain. Só que antes ele dá um Scald que acaba pegando o Burn, isso foi bem azar. O Carracosta cai e quem vem é um Wailord, que eu vou dar um Giga Drain que vai dar bastante dano. Ele utiliza uma Amnesia pra se buffar, mas nosso Giga Drain dá um daninho considerável e recupera bastante, já que ele tem bastante HP. Porém agora, ele utiliza um Bounce e eu não posso deixar, já que é um ataque voador que vai dar muito dano. Por causa disso eu entro com o Shell, que eu sei que tanca bastante, e acabo atacando com o Slash, que é a única coisa neutra que eu tenho pra usar aqui. Ele nos devolve um Scald que dá um pouquinho de dano e atacamos novamente com o Slash. O Wailord não cai e ele ataca novamente com o Scald, e dessa vez ele pega o Burn, que é muito azar. Eu dou mais um Slash e dessa vez eu finalizo ele. Só que agora a minha vida tá bem ruim, ele entra com o último Pokémon, o Jellicent. Eu decido trocar pro Lang, que toma o Omnius Wind, e devolvo com um Crunch super efetivo que tira mais da metade da vida, mas ele recupera com a Citrus
Lucius Berry. Depois ele dá um Scald que dá muito mais dano do que eu esperava, então eu tenho que trocar. Eu decido entrar com o Bola, que eu sei que vai aguentar o Scald, mas ele não tem muito que possa fazer. Eu dou um Aurora Beam que realmente não dá muito dano. Depois disso, eu decido usar Rest para recuperar minha vida e ele acaba pegando o buff do Ominous Wind. A situação fica tensa, o que faz eu cometer um erro. Como eu tô dormindo, eu utilizo Snore, que é um ataque do tipo normal e obviamente não afeta ele. E para piorar, ele utiliza outro Ominous Wind e pega o buff de novo. Com isso, o melhor que eu posso fazer é sacrificar o Bola para poder entrar com outro Pokémon ter da vantagem. Eu entro com a Bárbara, e como eu tenho o Haze, eu posso tirar esses buffs. Ele me dá um Scald que dá muito dano e o nosso Haze sai, então ele agora está de volta ao seu estado normal. E agora eu cometo um erro bizarro que eu só percebi quando eu vim gravar agora. Em vez de utilizar Acrobatics, eu acabo utilizando Fly, que é um ataque mais fraco, visto que a Bárbara tá sem nenhum item, então Acrobatics tem o dano dobrado, e provavelmente seria o suficiente para derrotar, já que como vemos, o Fly deixa o Alicente com a vida no vermelho. Eu não sei se na hora eu achei que eu tava com o item equipado ainda, mas realmente foi um erro que custou a vida da Bárbara porque ela caiu depois dessa. E para finalizar, eu trago a Queen para dar um Night Slash e até isso quase dá errado. Ela toma um Scald que leva a vida dela até o vermelho e ainda aplica o Burn. O Night Slash sai, o Jellicent é derrotado e como a batalha acaba, o dano do Burn não é aplicado, então eu não perco ela também, mas foi bem por pouco. Mas com isso completamos o último ginásio do jogo. Para substituir a Bárbara, eu coloco a Zerilda na equipe e evoluo ela para Unfezant e também conseguimos evoluir a Queen para Bichar. O que fazemos agora é encontrar o Colress e com isso também encontramos o Terráqueo e podemos batalhar com ele, o que também é bem tranquilo, já que o nível dele ficou bem para trás agora. Chegando na Seaside Cave, encontramos um Boulder e dessa vez eu consigo capturar ele. Eu nomeio de Cromático e depois de sair da caverna, invadimos o Plasma Frigate. Depois de derrotar os capangas e liberar o caminho, temos mais uma batalha em dupla contra os Zinzoli e um capanga. Essa batalha acaba sendo bem fácil e nada demais acontece, até porque eles ficam focando muito no rio, então meus Pokémon quase não levam dano. E com isso terminado, somos expulsos do navio e ele sai voando em direção ao Giant Chasm. Eu rapidamente me direciono para lá e podemos fazer um encounter e quem vem é um Piloswine que eu nomeio de Peppa. Invadimos o navio novamente e somos logo recebidos por uma batalha em dupla e algo muito ruim aqui acontece. A Zerilda é atacada por um Sludge Bomb de um Garbodor que aplica o Poison. Em seguida, ela toma um High Jump Kick de um Scraft que coloca a vida dela no vermelho. E como estamos com Poison, o efeito é aplicado e ela é derrotada. Depois disso, seguimos em frente com a batalha e conseguimos terminar sem mais nenhum problema. Para substituir, eu pego o João, nosso Drifblim, e voltando lá, conseguimos pegar a senha para liberar a passagem e podemos enfrentar os Zinzoli novamente. Dessa vez, a Rhyme e a Queen dão conta da batalha sem passar por nenhuma grande dificuldade. Até porque como a Queen usa ataques físicos, o Light Screen do Cryogonal não fez diferença. E com ele derrotado, podemos seguir para a batalha contra o Colress. Ele começa com o Magneton e utiliza a Rhyme. Nosso Flame Burst leva ele direto pro Sturdy e ele devolve com um Thunder Wave que pode ser um pouco chato. Ele utiliza o Full Restore e eu ataco novamente, só que eu fico paralisado. Depois disso, recebemos um Volt Switch e ele troca pro Metang, mas dessa vez nosso ataque sai e o Flame Burst derrota o Metang de uma vez só. Ele então traz o seu Cling Clang e continuamos atacando. Ele utiliza um Shift Gear para se buffar, o que pode ser perigoso. Nosso Flame Burst sai e derrota ele de uma vez só também, mostrando que a Rhyme é bem forte. O próximo é o Beheyen, que utiliza um Calm Mind, o que pode ser perigoso. Nós desenvolvemos com um Shadow Ball, que causa um dano bem considerável, mas não o suficiente para derrotar. Ele ataca de volta com um Psychic que quase derrota a Rhyme, e o nosso segundo Shadow Ball sai derrotando o Beheyen. Ele então entra com o Magnezone e eu tenho que trocar. Eu trago o Lang que toma um Flash Cannon que dá bastante dano. Isso me deixa um pouco inseguro do que fazer, mas eu decido utilizar um Dig. E o que acontece aqui é que o Magnezone usa Explosion e como eu tava debaixo da terra, eu não tomo dano. Então acabou que essa realmente foi a melhor escolha que eu tinha. E por fim volta o Magneton, nosso Dig sai e leva ele pro Sturdy. Ele devolve com um Flash Cannon, mas não é tão forte quanto o do Magnezone, mas ainda assim nos leva pro vermelho. Porém, como éramos mais rápido, foi só utilizar um Crunch e finalmente terminamos a batalha vitoriosos. Com isso, somos liberados a entrar na sala do Ghetsis. Conversamos um pouco com ele e ele sai depois de explicar o plano. Mas para ir atrás dele, temos que derrotar os membros da Shadow Triad, que sinceramente não são nada demais, então são batalhas bem fáceis. Com isso resolvido, vamos atrás do Ghetsis. Chegamos lá e ele logo manda o Kyurem nos atacar, mas quem chega é o N com o Zekrom para nos defender. Temos uma cutscene do Kyurem atacando o Zekrom e conseguindo derrotá-lo e no fim, transformando ele de volta em sua forma de pedra e se fundindo com ele, dando origem ao Black Kyurem, que é contra quem iremos batalhar. Eu começo com a Rhyme e dou logo um Will-O-Wisp, já que ele é um Pokémon físico, vai ser bom cortar o ataque dele, embora ele ataque de volta com um Dragon Breath que me para
paralise. Eu decido atacar com o Shadow Ball, ele ataca de volta com o Dragon Breath e a gente acaba ficando paralisado. Nesse ponto eu tenho que trocar de Pokémon e trago a Queen, que vai aguentar os ataques dele. Ele começa dando um Fusion Bolt, que não dá tanto dano por causa do Burn. Com isso eu revido com o Metal Claw. Ele toma um dano considerável. No outro turno ele dá um Dragon Breath que me paralisa, mas nosso Metal Claw sai e derrotamos o Kyurem. Mas os problemas ainda não acabaram e temos agora a batalha contra o Ghetsis. E é aqui que mora o verdadeiro perigo. Ele começa com o Cofagrigus contra a nossa Rhyme. Um Shadow Ball deve ser o suficiente para lidar. O ataque sai e ele acaba tancando, mas ele devolve com um Toxic que ele acaba errando. Após isso ele se cura e damos outro Shadow Ball que volta a vida dele pro vermelho. Ele enrola mais um pouco com Protect, mas finalmente cai. Quem vem depois é um Seismitoad. Eu não posso deixar a Rhyme aqui, então eu troco para Vines. Ela toma o Earthquake e aguenta muito bem, só que depois vem um Sludge Wave. Porém a Vines aguenta e devolve com o Giga Drain, que derrete o Seismitoad. Com a nossa vida recuperada, quem entra é o Electros, que dá um Acrobatics a gente que dá bastante dano. Nosso Giga Drain sai e não dá tanto dano assim, então eu tenho que trocar. Eu trago o Lang, que toma um Flamethrower que quase também não dá dano. Infelizmente não podemos usar ataque de terra porque o Electros tem Levitate, então eu dou um Crunch que dá um dano considerável e continuamos atacando até conseguir derrotá-lo. E agora vem ele, o Hydreigon, o Pokémon mais forte do Ghetsis. Eu troco pro Shell e ele toma um Dragon Rush que tira mais da metade da vida. Esse Hydreigon tem Life Orb que aumenta seu dano. Como a situação tá perigosa, eu entro com a Queen, que vai resistir o Dragon Rush, mas ainda assim o dano é bem alto. Eu ataco com o Metal Claw, que é o melhor que eu posso fazer, mas continuamos tomando bastante dano e o Hydreigon vai pra vida no vermelho. Eu decido entrar com o João, já que ele tá com a vida cheia, e ele também toma um Dragon Rush que tira bastante vida, deixando ele direto no vermelho. E o que eu faço agora é dar um Fly, então a gente é mais rápido, consegue voar, ele não nos acerta e devolvemos o ataque com ele caindo de vez. Depois disso entra o Toxicroak e eu não tinha como fazer uma troca segura, então eu acabo deixando o João cair pro Shadow Ball dele. Com isso eu entro com o Lei, que vai dar um D que vai ser o suficiente para derrotar o Toxicroak. E por fim sobra o Drapion, que é só fazer a mesma estratégia, dar o Dig e atacar ele, que ele vai tomar bastante dano, mas ele não cai. Ele devolve com o Night Slash, que dá um dano considerável, mas como somos mais rápidos, é só repetir o processo que vai dar tudo certo. E enfim, Ghetsis é derrotado e agora estamos na reta final do jogo. Chegamos na rota 23. Quem encontramos aqui é uma Gligar que eu nomeio de Fang. E na entrada para Victor Road encontramos o N, conversamos um pouco com ele e passamos pelos verificadores de insígnia, que inclusive eu acho um lugar bem legal e muito bem feito. O portão se abre e agora estamos na área da Victor Road. Eu completo meu time com o Cromático, nosso Gigalith. Entrando lá, meu encounter é uma Altaria que eu capturo e nomeio de Drake. Durante minha exploração na Victor Road, eu me meto em uma batalha em dupla bem perigosa e com consequências terríveis. O que acontece aqui é que esse Carracosta me surpreende com um Ice Beam que eu não esperava, derrotando o Lang de uma vez só. Esse Ice Beam ainda foi um crítico, mas provavelmente isso não fez diferença. E se não pudesse piorar, mais à frente na batalha, o Braviary utiliza Super Power no Cromático, ainda mais sendo um crítico que derrota ele também. Eu esperava que ele fosse aguentar pela sua alta defesa, mas talvez o crítico tenha importado, ou talvez não. Ainda assim, é uma pena que eu tenha perdido 2 Pokémon nesse ponto do jogo. Por causa disso, eu completo meu time utilizando o Drake e também a Peppa, que eu evoluo para Mamoswine. E no final da Victor Road, temos a última batalha contra nosso rival Rio. Ele inicia utilizando o Unfezant e eu estou com a Peppa na frente para utilizar logo um Ice Beam, só que ele dá um U-turn. Quem entra é o Simisear, que tanca bem meu Ice Beam. Eu troco então para evitar qualquer problema, e quem entra é o Shell, que não toma muito dano do Flamethrower. No outro turno ele ataca de novo e devolvemos com o Surf, que derrota o Simisear. E agora a situação começa a ficar mais tensa, porque entra o Bufalante e eu não tenho um counter direto para ele. De primeiro momento eu troco para Vines, e ele utiliza um Wild Charge que quase não dá dano, só que ele tem Mega Horn. No outro turno ele dá muito dano, enquanto devolvemos com o Giga Drain, que não dá tanto assim. Eu decido trocar pro Drake para aguentar o Mega Horn, mas ele também troca e traz o Serperior. Eu utilizo um Dragon Dance, enquanto ele utiliza um Coil para se buffar também. No turno seguinte, eu decido ir pro Fly, e isso faz ele ganhar mais um turno para se buffar com o Coil. E no turno que o Fly pega, ele não dá tanto dano, além dele utilizar mais um Coil. Eu utilizo mais um Fly e com isso desvio do Dragon Tail. E quando o nosso Fly bate nele, é um crítico e consegue derrotar o Serperior. Com isso, o Bufalante volta e a situação não fica mais fácil. Eu dou outro Fly, já que é o melhor que eu posso fazer. Eu desvio do Red Charge dele e com isso dou um pouco de dano. No outro turno, o Red Charge dele acerta e quase nos derrota. Por causa do recurso,
Recoil, a vida dele vai ao vermelho e eu troco pra Queen enquanto ele se cura. Prevendo o Earthquake, eu decido trocar pra Vines, que tanca muito bem, e eu dou um Giga Drain, mas eu sei que não vai dar nada e decido sacrificar ela pra poder entrar seguro com outro Pokémon. Eu entro com a Peppa e acabo utilizando o Earthquake, já que é o ataque mais forte que eu tenho aqui pra usar. Não dá tanto dano e ele ataca de volta com o Red Charge, que acaba derrotando a gente por causa de um crítico. Ele toma um dano de Recoil e ainda tem um tanto de vida. E pra finalizar, eu entro com a Rhyme e dou um Flamethrower que derruba ele. Agora volta o Unfezant. Ele dá um Swagger que deixa a gente confuso e a gente ainda se bate depois. Eu decido insistir e no outro turno nosso Flamethrower sai levando o Unfezant pra vida no vermelho. Depois dessa, pra não arriscar mais, eu trago a Rhyme, que ela tanca muito bem os ataques voadores e depois finaliza a batalha. Infelizmente tivemos mais duas perdas aqui que talvez pudessem ter sido evitadas. E agora só nos falta a Liga Pokémon e eu tenho que montar o melhor time com o que eu tenho disponível. E o time final acaba sendo Vector o Crocodile, Rhyme a Chandelure, Queen a Bisharp, Shell o Samurott, Feng a Gliscor e Cheren o Stoutland. Eu decido começar batalhando com o Marshall, ele utiliza o Troll dele enquanto eu utilizo a Feng. Eu dou logo um Swords Dance e ele devolve com o Rock Tomb. Tomamos um leve dano, mas nossa velocidade é abaixada, ainda assim podemos atacar no próximo turno e conseguimos derrotá-lo com um Acrobatics. Quem entra depois é o Conkeldurr, eu só repito o Acrobatics e ele também cai facilmente. Aí entra o Mienshao, que utiliza um Bounce, então eu não consigo atacar ele, mas ele acaba errando o Bounce no outro turno e é acertado pelo Acrobatics e também é derrotado. E o último Pokémon é o Sulk. Eu utilizo o Acrobatics, mas o Rock Slide dele me causa Flint. No outro turno ele ataca de novo e eu também consigo atacar, deixando ele no Sturdy. Nesse ponto, eu sei que ele vai utilizar seu Full Restore, então eu vou continuar atacando. Eu levo ele de volta pro Sturdy, mas eu decido trocar para evitar qualquer problema com o Rock Slide, então eu entro com o Shell. O Rock Slide causa pouco dano nele e eu finalizo com o Aqua Jet, derrotando assim o Marshall. A próxima batalha vai ser contra a Caitlyn. Ela começa com a Musharna e eu utilizo a Rhyme e eu vou direto para um Shadow Ball. O dano é razoável, mas não o suficiente para derrotar, e ela devolve com o Yon, então no próximo turno eu vou começar a dormir, mas não sem antes derrotar a Musharna com outro Shadow Ball. Quem vem depois é o Sigilyph e eu tenho que trocar, já que ele tem Shadow Ball e como a gente tá dormindo a gente nem vai conseguir atacar. Eu trago o Cheren, que não vai ser afetado, e ataco com o Wild Charge. Ele também me dá um Psychic que dá um daninho considerável e nosso Wild Charge tira mais da metade da vida, mas como a gente toma um Recoil para evitar mais perigos, eu troco pro Vector e finalizo ele com um Crunch. E isso ativa nossa habilidade aumentando nosso ataque. Depois entra o Reuniclus, que toma mais um Crunch e como estamos bufados ele cai de uma vez, bufando a gente mais ainda. E por último vem a Gothitelle. E nesse ponto só mais um Crunch é o suficiente para vencer a batalha. O terceiro é o Grimsley, ele começa com o Liepard. Eu utilizo o Shell, já que é a melhor coisa que a gente tem para fazer contra o tipo Dark no momento. Ele dá um Fake Out e eu utilizo um Surf, só que ele dá um Attract que faz eu não conseguir atacar nesse turno. Eu decidi insistir, já que ainda estamos com vida cheia, e ele dá um Net Slash que não dá tanto dano, então nosso Surf sai e derrota ele de uma vez. Quem vem depois é um Crocodile e eu mantenho meu Pokémon. Ele ataca com o Earthquake que dá um dano considerável, mas eu vemos com um Surf que leva ele de uma vez. E o terceiro Pokémon é um Scraft, e como estamos com a vida baixa, eu não vou arriscar e eu troco pra Feng. Tomamos um Rock Tomb que quase não dá dano e vamos para o Acrobatics. E o dano é suficiente para derrotá-lo. O último Pokémon é um Bisharp e eu utilizo um Sky Uppercut para finalizar ele com um ataque vezes 4. E a última membro da Elite Four é ela, Shoutdown. Ela começa com o Cofagrigus e eu utilizo o Vector e dou logo um Crunch que tira mais metade da vida. Infelizmente a habilidade dele ativa e perdemos nosso Moxie. Porém ela devolve com o Shadow Ball que quase não dá dano e finalizamos com outro Crunch. Depois quem entra é a Chandelure e eu utilizo um Earthquake que é super efetivo e já acaba com ela de uma vez também. E em terceiro vem o Golurk que tem Brick Break, então eu troco pro Shell que vai aguentar numa boa. E ainda podemos envolver com um Surf que vai dar bastante dano e ele até é derrotado. E o último Pokémon dela é o Drifblim. Ele nos dá o Thunderbolt que dá um dano bem considerável e devolvemos com um Ice Beam que não é o suficiente para derrotar. Como eu sei que ele vai usar Thunderbolt, eu troco pro Vector que vai ser imune e podemos devolver com um Crunch que vai ser letal. Finalizando assim a batalha e agora só falta enfrentar a campeã Iris. Sabemos que essa não é uma batalha fácil, mas eu vou tentar o meu melhor. Ela começa logo com Hydreigon, que é um Pokémon bem forte, e eu utilizo o Shell para dar um Ice Beam. Ele ataca primeiro com o Dragon Pulse, que me deixa quase na metade da vida. Eu devolvo com um Ice Beam que dá bastante dano. No outro turno, ele ataca de novo com o Dragon Pulse e sobrevivemos no vermelho. O nosso Ice Beam sai e finalizamos o Hydreigon. Quem entra depois é o Lapras, que é o Pokémon mais difícil que eu tenho para enfrentar aqui. Eu troco pro Cheren, que eu imaginava que ia ter alguma chance contra o Lapras. Ele nos ataca com um Surf que dá um pouco de dano, e no outro turno utilizamos
usamos um Wild Charge que também não dá tanto dano assim e ainda tomamos Recoil. Ele utiliza um Sync, mas acaba errando, e eu continuo no Wild Charge para tentar dar o máximo de dano possível. Ele nos envolve com um Surf que ainda não foi o suficiente para nos derrotar, e nesse turno eu sei que ela vai curar, então eu dou um Work Up para tentar dar o máximo de dano no próximo Wild Charge, que vai ser o nosso último, já que o Recoil vai nos derrubar. O Lapras fica com menos da metade da vida e o Cheren cai. Então eu entro com a Rhyme, exatamente, já que o nosso Shadow Ball é a coisa mais forte que a gente tem para bater nesse Lapras, e mesmo assim não é o suficiente. Somos atacados com Surf, mas conseguimos aguentar e devolvemos um Shadow Ball no outro turno que finaliza o Lapras. Depois entra o Agro e eu tenho que trocar. Quem eu trago é o Vector. Ele toma um Rock Slide que não causa tanto dano e devolve com o Earthquake que derrota o Agro de uma vez. Na sequência vem um Druddigon que infelizmente é mais rápido que o Vector e utiliza um Focus Blast derrotando ele. Eu entro com o Fang já que eu não tenho muitos counters contra dragões e meus Pokémon estão ficando com a vida baixa. Eu utilizo um Swords Dance e sou atacado com o Flamethrower. Nós aguentamos e no outro turno eu dou um Acrobatics que não é o suficiente para derrotar. Ele dá outro Flamethrower, mas aguentamos de novo e finalizamos ele com outro Acrobatics. Depois entra o Archeops, que também é um grande problema. Ele é mais rápido e dá um Acrobatics que finaliza o Fang na hora. Então eu entro com o Shell e dou logo um Aqua Jet para garantir que eu vou bater primeiro. Damos bastante dano, mas infelizmente ele sobrevive com a vida no vermelho. Devolvendo então com o Dragon Claw e finalizando o Shell. Nesse ponto eu entro com a Queen, que toma um Endeavor fazendo a vida dela ir pro vermelho também e finalizando com o Iron Head. E por último sobra o Haxorus. E nesse estado eu não tenho muito que eu possa fazer contra o Pokémon mais forte da Iris. Ele é mais rápido que a Queen e finaliza ela com o Dual Shop. Então eu entro com a Rhyme, que também é mais lenta e é finalizada com o Earthquake. E assim, infelizmente, perdemos a batalha contra a campeã no último Pokémon dela e não vencemos o Nuzlocke. No fim eu achei uma run bastante divertida e é claro que aqui pro final do jogo eu cometi alguns erros que me custaram alguns Pokémon e talvez essa última batalha desse pra ter jogado um pouquinho melhor e feito algumas outras escolhas. Ainda assim, perder faz parte e fomos até o final lutando. E quem sabe no próximo Nuzlocke poderemos ser os campeões.